último milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério e vida neste mundo. Temos aprendido em João capítulo 2 que ele fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Dali para frente você vai ver uma série de milagres que Jesus realizou. Entre eles, nós abordamos aqui nas mensagens anteriores vários deles. Qual foi o último milagre realizado por Jesus? Eu quero ler João capítulo 21, o verso 14. João escreveu o seguinte: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vou repetir o texto. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Na mensagem anterior, nós mostramos uma trajetória dos últimos atos, últimos momentos e as últimas palavras do Senhor Jesus. O que nos constrange muito. O que nos alegra é que era apenas um até logo. Era apenas um até mais tarde, até que eu volte. Por isso a nossa esperança continua sendo inabalável, aguardando o Senhor Jesus para ser por ele recebido ao lado do Pai. Esta é a grande e inconfundível esperança de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. Disse Pedro que se nos falta isto, nós somos cegos, não vendo o nosso passado, que foi perdoado na cruz do Calvário, o preço pago, conforme vimos aqui em mensagens anteriores, e toda a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Jesus, depois de ter ressuscitado, conforme lemos em Atos capítulo 1, na mensagem anterior, nós mostramos que ele apareceu aos seus discípulos e ficou com eles ainda cerca de 40 dias. Disse Lucas em Atos capítulo 1, nos versos de 1 a 4, ele foi muito claro que depois de ter dado o mandamento aos seus discípulos e permanecido com ele por cerca de 40 dias depois da ressurreição. Por que depois da ressurreição mais 40 dias aqui? As provas são infalíveis. Centenas e milhares de pessoas há que viram Jesus. Os seus discípulos andaram com ele. Os seus discípulos comeram com ele. Os seus discípulos estiveram ao lado dele. Os seus discípulos viram ele sendo morto, sepultado, ressurreto e viram ele ascendendo-se aos céus em direção ao Pai, onde fora recebido. Por isso eram apóstolos, representantes legais, testemunhas visíveis e oculares do Senhor Jesus Cristo. Por isso a ousadia daqueles que conheceram Jesus de poder falar sobre ele. Se você tiver a oportunidade, quiser ler o capítulo 2 de Atos, você vai ver uma coisa maravilhosa no primeiro discurso de Pedro, naquela reunião onde houveram quase 3.000 decisões. Você vai ver a ousadia de Pedro falando para o povo, testificando da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sendo coroado por Deus como rei. É aquele Pedro que antes negara Jesus 3 vezes. Aquele Pedro que tinha medo de tudo e de todos, mas agora um Pedro restaurado, que inclusive, depois do último milagre, ele realizou a restauração de Pedro. Pedro foi restaurado e viveu uma vida autêntica, uma vida bíblica e verdadeira diante de Deus aqui na terra. Você vai ver Pedro diante das autoridades, do Sinédrio, 70 autoridades que regiam o corpo de autoridade de Jerusalém, sendo desafiado a não pregar em nome de Jesus, e ele dizendo: julga entre vocês, qual é mais justo? Ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Ele disse: eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido, portanto vou continuar falando de Jesus. Esta é a ousadia que receberam os discípulos do Senhor Jesus. Hoje não vimos a Jesus com os nossos olhos carnais, mas podemos vê-lo através da sua palavra. Podemos crer nele através do nosso coração. Podemos ter a mesma ousadia quando falamos dele, com sinceridade, com verdade, como disse Paulo, na presença de Deus, como se estivesse falando para Deus.
Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante, que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. De maneira que quando falamos, nós falamos como se Deus estivesse falando conosco. Estamos falando a palavra de Deus. Por isso, os profetas também eram tão ousados quando eles usavam falar a palavra de Deus. Elias, por exemplo, ele chegou diante do rei Acabe e disse: olha, segundo a minha palavra, não choverá até que eu diga chova. E ele orou e choveu outra vez. Ele usava dizer a minha palavra porque a palavra do profeta era a palavra de Deus. Estamos confundindo muitas vezes pregadores da palavra de Deus com pregadores de promessas, com pregadores de ilusões. Estamos confundindo verdadeiros profetas com falsos profetas. É bom que atentemos para isto. Todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador pessoal, eles têm uma convicção bíblica verdadeira que nada neste mundo pode desfazer. Paulo, no seu último momento, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele disse: não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Fica aqui uma exortação bíblica para você que gostaria de ter uma vida bem-sucedida espiritualmente falando. Não importa se você é uma pessoa bem-sucedida, não importa se você é um empresário que tem ganho muito dinheiro nos últimos anos, não importa se você é um empresário que troca seu carro todos os anos, não importa se você tem uma bela e maravilhosa mansão onde você mora com seus filhos. Tudo isso é gostoso, é claro, muito bom. Porém, nada pode se comparar com uma vida autêntica, com uma vida firmada nos princípios do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou certa vez com o ricaço no capítulo 12 de Lucas. E aquele homem vinha pedindo Jesus para falar com seus irmãos que dividissem os seus bens com ele. Portanto, ele conta uma parábola dizendo o seguinte: olha, a herdade de um homem cresceu muito. Cresceu de tal maneira que ele olhou para os seus depósitos, para os seus armazéns e disse: não tenho onde recolher tantos frutos que Deus me deu. Claro, bênção de Deus, resultado de um trabalho inteligente, porque a riqueza vem através de um trabalho inteligente. Mas lembre-se disso, nunca pode salvar a alma, nunca pode comprar um lugarzinho nos céus, nunca pode comprar o ingresso para a glória de Deus. Não. Na última hora, tudo ficará para trás. E Jesus Cristo disse: aquele homem arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei? E ele pensou, era um gênio aquele homem. Ele disse: farei o seguinte, vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores, porque o pensamento dele realmente era crescer. Crescer, crescer e crescer. E ele reconhecia Deus em tudo isto. Sim, com certeza ele sabia que tudo isso era a bênção de Deus, porém a bênção comum, que vem para todos os homens. Existem homens, os mais ricos do mundo, você pode puxar pelo Google e você vai ver quem são os homens mais ricos do mundo. Porém, às vezes são os mais infelizes, porque tem uma alma ressequida, tem uma alma atrofiada, tem uma alma presa pelo pecado e, sobretudo, o pecado da ganância e o pecado do prazer de viver neste mundo e não viver para Deus. E aquele homem disse: e vou colocar ali nos meus armazéns amplos todos os frutos da terra, uma prova de que ele reconhecia que Deus havia dado chuva, Deus havia dado tempo, a terra para produzir e ele apenas colher. Vou colocar ali todos os meus frutos e vou dizer à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Que loucura! Essa é a nossa ideia boba, é a nossa ideia maluca. Aposentei, agora posso viver a vida inteira tranquilo. Olha, tenho um grande salário, tenho um grande rendimento mensal, tenho tudo na vida, portanto, posso viver a vida inteira agora sem me apertar, sem ser atropelado, sem me endividar. E a gente está usando mais ou menos as palavras daquele homem. Minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quem disse que a alma está tranquila
através de bens conseguidos nesse mundo. Quem disse? Através da prosperidade. Não, a alma espiritual, mas nós somos carnais, disse Paulo, vendido sob ou debaixo do pecado. E Jesus Cristo chegou para aquele homem e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso que tens preparado, para quem vai ficar? Salomão escreveu isto, dizendo que nós trabalhamos, granjeamos, ajuntamos, amontoamos riquezas e não sabemos para quem vamos deixar. Isso é fato, isso é fato. Nunca se viu um caminhão de mudanças no funeral de alguém, no cortejo fúnebre de alguém. Não, no máximo, você vai ver um caixão simples que vai ser comido pela terra. Você vai ver simplesmente a pessoa vivendo, ou seja, vestido na última roupa deste mundo, calçando o último sapato, quem sabe usando a última gravata, dando um último adeus para os seus amigos. Paulo disse: nu viemos e nu voltaremos. O sinal é que nada trouxemos, nada levaremos. Tendo o que comer e o que se cobrir, com isso esteja contente. Deus não está condenando a riqueza, mas ele condena a ganância e a cegueira das riquezas. Leia, por favor, Tiago capítulo 5 e você vai ficar surpreendido com o que Tiago falou sobre os ricos deste mundo. Portanto, nós temos aqui a trajetória do Senhor Jesus, depois de ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, firmando, por assim dizer, ainda mais a sua fé, a sua consciência, a sua certeza inabalável. Mas me chama a atenção que ele, durante esse tempo de 40 dias aqui na Terra, ainda achou um tempinho para realizar um dos seus grandes milagres aqui na Terra. Sei que você está querendo saber qual foi esse milagre. É claro, muita gente sabe. A maioria que está me ouvindo são pessoas salvas e elas sabem qual foi o último milagre de Jesus. Não vou dizer nessa mensagem. Eu quero que você me espere, que você volte a me ouvir e na próxima mensagem estaremos vendo o Senhor Jesus, ainda tendo um tempinho durante os 40 dias que esteve aqui na Terra depois de ressuscitado, para realizar mais um dos seus grandes, inéditos e incomparáveis milagres. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça. Muito obrigado, meu Deus, por estar falando de Jesus, pela convicção, pela certeza absoluta que temos como salvos de que estamos vivendo para Jesus aqui e logo depois da morte estaremos vivendo com Ele ali na eternidade, como foi o caso do Senhor Jesus, que viveu aqui durante 3 anos e meio, 33 anos, servindo ao Pai, vivendo para o Pai, e no momento da sua morte é recebido nos céus para viver com o Pai. Dá, ó Deus, aos nossos irmãos e amigos essa certeza absoluta, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Minha oração é feita no nome e na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão e amigo. Me aguarde, eu voltarei trazendo mais uma reflexão sobre esse assunto. Aí sim, estaremos mostrando o último milagre de Jesus realizado durante o seu ministério aqui na Terra. Te aguardo. Até lá, um forte abraço, fique debaixo da graça de Deus.